Olá, me chamo Kenji e vou apresentar o nosso projeto Integrador 2 da Univesp, do eixo de negócio e produção, a sala 005, grupo 016. O nosso grupo é formado por Bruno dos Santos Olavo, Carla Rocha de Almeida, Kenji Glauco Sakuma, Luciano Moraes dos Santos, Matheus Alves Pinheiro, e o nosso projeto integrador ele é sobre o mapeamento de processos no ambiente organizacional. Nós dividimos o nosso projeto em três eixos, né? O eixo que seria a parte do cronograma do PI, o mapeamento, a parte teórica do que seria mapeamento de processo, para que todos estivessem alinhados e o conhecimento fosse compartilhado em todos do grupo. E aqui a parte da implementação numa empresa que nós pegamos aqui em Mogi das Cruzes de marcenaria. Mostrando aqui o primeiro eixo, nós fizemos aqui toda a etapa da visão geral do projeto integrador e nós chegamos aqui à conclusão de que precisaríamos de 10 etapas para fazer o projeto integrador, seguindo as orientações da Univesp. Aqui também já foi mapeado quais seriam as ferramentas que nós utilizaríamos para fazer o mapeamento de processo, então que seria utilizado o fluxograma, o VSM, Value Stream Mapping e a matriz CIPOC. E quais seriam as ferramentas necessárias para o desenvolvimento desse projeto, do projeto integrador. Então, nós utilizamos uma ferramenta do SharePoint, uma ferramenta colaborativa, reuniões virtuais, visitas técnicas e ferramentas da Microsoft para elaboração desse projeto. No segundo eixo, nós fizemos a parte aqui mais teórica do que seria mapeamento de processo, exatamente para alinhamento de conhecimento de todos os membros do grupo. Tá? Aí dentro do mapeamento de processo, das etapas, nós dividimos ele em 4 etapas, que seria necessário fazer: entender o processo, determinar a sequência, desenhar o fluxo, identificar gargalos e oportunidades. Essa seria a parte mais teórica, daqui onde a gente fala um pouquinho do que é processo, né, entender um pouquinho o processo, os objetivos e determinar a sequência que esse projeto deveria seguir, tá? A parte mais teórica do projeto integrador. Nós fizemos aqui um fluxograma também do Design Sync para nos orientar com relação ao que orienta a Univesp, né? Que todo projeto integrador ele deveria seguir realmente a metodologia do Design Sync. Então você tem a parte da empatia, e a empatia ela seria feita o quê? Com a entrevista, visita técnica e conversando um pouquinho com os colaboradores e com o dono da empresa. A partir dessa outra etapa, nós vamos para a definição, porque nós já fizemos a coleta de dados, nós fizemos uma observação em loco, e a partir dessas análises dos dados coletados, nós fazemos a ideação desse projeto. E aí a ideação, ela também utiliza a ferramenta do brainstorm como uma metodologia para nos ajudar a desenvolver esse projeto, e aí para nós irmos para a etapa de prototipagem desse projeto, e aí a parte de teste. E aí, quando a gente fala do Design Sync, ele segue também algumas etapas, né? Que o foco tem que ser no cliente, para entender a dor do cliente, e a solução ela tem que ser desejável, praticável e simples. Tá? Essa na parte mais teórica do segundo eixo. Na parte da implementação do projeto, foi feito, né, utilizando as ferramentas, né, sugerida pela Univesp. Então, nós usamos VSM, utilizamos o fluxograma e utilizamos também a matriz CIPOC. Então, aqui tem uma breve histórico da empresa, né, descrição da empresa. Então, o dono é João da Silva, eles têm 2 funcionários, estão 10 anos no mercado, e eles utilizam apenas um software que chama Promob para desenho de marcenaria. As atividades fabricação de móveis sob medida, montagem, desmontagem e reforma de móveis. E aí nós começamos a fazer a implementação, que a primeira coisa foi o quê? Fazer o fluxograma de como que são as entradas, né? Como que é o fluxo das informações dentro dessa empresa. Então você tem aqui o cliente entra em contato, eles fazem a visita, tiram as medidas, preparam o orçamento, enviam o orçamento. O orçamento não sendo aprovado, termina ali as etapas desse processo. O projeto sendo aprovado, ele vai para a área de desenvolvimento de projeto, aí ele passa também por uma parte de validação pelo dono da empresa, tendo alguma coisa para fazer, ele volta para a área de desenvolvimento e segue o fluxo de compra de materiais, produzir, inspeção de qualidade, montagem, e aí ele chega ao seu fim. Tá? Nós fizemos aqui a implementação do VSM, o Value Stream Mapping, que também se trata de uma ferramenta de mapeamento de processo, mas baseado dentro do seu fluxo de valor. Então, dentro do VSM, você vê
as oportunidades, né, e você acaba vendo onde pode ter desperdício dentro desse fluxo, dentro desse processo dessa empresa. Então, aqui é a mesma coisa, ele segue, aí o cliente faz contato comercial, que é o dono da empresa, que depois passa para o pessoal de compras para fazer a compra da matéria-prima, e aqui tem toda a etapa de produção. Então, você tem a parte de projeto, recebimento, corte, furação, parte de colagem de borda, montagem e expedição. E aqui foram tirados o tempo de ciclo, disponibilidade, turno e o tempo disponível de cada colaborador para a execução desse trabalho. E dentro do Value Stream Map, nós chegamos aqui em 3 oportunidades. Aqui, o desenvolvimento de um site para facilitar a comunicação e a identificação do cliente da empresa, um SharePoint como uma ferramenta colaborativa e uma ferramenta de comunicação mais eficaz, já que hoje é baseado na comunicação oral e que acaba gerando, além de muitos conflitos, acaba gerando bastante insegurança com relação da gestão realmente dessas informações. Tá? Na parte produtiva, tem oportunidade para implementação de um 5S, de um Base Scorecard e de um SharePoint também, para facilitar a comunicação entre os colaboradores. E aí nós fizemos também a matriz POC. A matriz POC nada mais é do que uma ferramenta também de mapeamento de processo, só que de uma maneira mais macro, né, da qual ela fornece uma visão mais geral e sistêmica da empresa. Então, a matriz POC, ela se desenvolve, ela se, né, divide aí em 5 etapas, que é a parte do processo, os inputs ou as entradas, o supplier ou os fornecedores, as saídas e os clientes. Então, pegando aqui uma dos processos, né, elaboração de projeto, a parte de entradas é o departamento comercial e o fornecedor é o cliente. E quais são as saídas? Né, o desenho para fabricação e quem é o cliente? O setor produtivo. Então, nós mapeamos aqui todas as etapas, né, desse processo e quem são as entradas, fornecedores, saídas e o cliente, tá? Baseado na matriz POC. Aqui nós também implementamos um Balance Scorecard, que é uma ferramenta de gestão estratégica, porque a empresa hoje ela não tem. Então, aqui dentro do Balance Scorecard, você tem aqui os objetivos e quais são os métodos para atingir esse objetivo. E a parte de mensuração baseada em gráficos, da qual, se você não mede, você não sabe exatamente se você está atingindo ou não aqueles objetivos. Então, foram feitos gráficos aqui para exatamente para cada método que foi estipulado, ver se realmente aquele objetivo está sendo atingido. Tá? Aí também foi desenvolvido aqui um controle de tarefas pelo Planner, né, que nada mais é do que uma ferramenta de gestão de tarefas, e pegando aqui como exemplo, aqui você tem a produção de Móveis do Maria, você cria realmente cartões aqui para dizer sobre que atividade se trata esse cartão, e você tem um checklist, e aqui você começa a dar data de início, fim, né, e se essas etapas estão sendo seguidas e qual é o status dela naquele momento. E essa ferramenta é muito interessante, que ela começa aqui, ela dá a oportunidade de você colocar observações, e nesse caso aqui, que a máquina aguarda reparo, por isso que ela está travada e por isso que ela virou um item urgente. Tá? Aqui é a situação atual da empresa. Então, na visita técnica, nós identificamos essas condições e dali nós fizemos todo o trabalho de mapeamento e o que seria importante para a empresa implementar como solução. E aí, qual foi a solução encontrada? Né? Então, você precisa ali de um fluxo contínuo e determinação de layout, aonde você tem um fluxo contínuo, da qual você tem o corte, furação, colagem, montagem e a implementação de algumas ferramentas, né? Como controle Kanban para controle dos insumos, identificação dos materiais, organização do local de trabalho como 5S e controle e organização da parte do estoque que hoje não tem. Tá? Então, esse é o nosso trabalho, né, do Projeto Integrador 2, e essa foi a implementação que nós fizemos dentro dessa empresa de marcenaria. Agradeço a todos aí
pela oportunidade, e esse aqui é a apresentação do nosso projeto integrador. Muito obrigado.